Jonas, o incrível milagre da redenção divina no ventre de um peixe, revelado após 3 dias. No 3º ano de Jeroboão II, enquanto Israel mergulhava em corrupção e idolatria, um jovem profeta chamado Jonas, da cidade de Gate-Hefer, sentia o peso do chamado divino. Ele ouvia as histórias de como Deus gloriosamente libertou seus filhos da escravidão no Egito, e seu espírito ardia com o desejo de ser fiel às promessas que seu povo ansiosamente aguardava. Certa manhã, enquanto orava em uma colina que se erguia sobre a beleza do vale, um vento forte soprou, e de repente, a palavra do Senhor ecoou em seu coração. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua malícia subiu até mim. A ordem divina atirou Jonas em um turbilhão de emoções. A ideia de ir a Nínive, a metrópole conhecida por seus ídolos e pecados, parecia impossível. Ao invés de obedecer, a confusão tomou conta de sua mente, e o medo pesou em seu coração. Com a intenção de fugir da responsabilidade, Jonas decidiu ir na direção oposta, em direção a Tarsis. O barco partiu do porto de Jope sob um céu limpo e ensolarado. Mas à medida que se afastavam da costa, nuvens escuras começaram a se reunir. O mar, antes tranquilo, tornou-se um turbilhão violento, e a tempestade rugiu contra a embarcação como se estivesse respondendo ao chamado de Deus por Jonas. Naquele momento, os marinheiros, apavorados, clamavam a seus deuses, mas o céu continuava enfurecido. Em meio à calamidade lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, revelando-o como o causador do sofrimento. Diante da iminente destruição, Jonas confessou que estava fugindo do Senhor e propôs: "Lancem-me ao mar e a tempestade se acalmará." Ele sabia que sua desobediência estava gerando a fúria divina. Relutantes, mas sem alternativas, os marinheiros lançaram Jonas ao abismo. A tempestade cessou instantaneamente, e Jonas, afundando no mar revolto, experimentou a solidão mais profunda. Mas em um ato soberano de misericórdia, Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. No ventre escuro e úmido daquela criatura, Jonas sentiu a escuridão esmagadora ao seu redor. Ele se lembrou de sua rebeldia, mas não perdeu a esperança. No fundo do abismo, virou-se para o Senhor. "Do fundo do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz." Clamou por redenção, ansiando pela luz da graça divina em meio à angústia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Após 3 dias e 3 noites mergulhados na escuridão, uma ordem de Deus foi dada ao peixe, e este, obediente, cuspiu Jonas em terra firme. O profeta estava agora diante da oportunidade de obedecer ao Senhor e ir a Nínive. Como reagiria Jonas a essa segunda chance? O que o aguardava na cidade ímpia? As páginas da história revelam a continuidade do plano divino, onde a misericórdia de Deus se libertaria em meio à condenação. O futuro de Jonas e o destino de Nínive estariam entrelaçados na sabedoria infinita do Criador, aguardando para se desenrolar. E assim Jonas, reerguendo-se da frustração e da desobediência, percebeu a fragilidade de sua condição. A areia do litoral o tocava, e o cheiro do mar misturava-se ao sal da sua própria súplica. O vento suave que soprava parecia trazer uma nova esperança, mas também o peso da responsabilidade que agora descansava sobre seus ombros. Ele olhou para a vasta extensão do horizonte que se espalhava à sua frente e lembrou-se da cidade de Nínive, suas muralhas,
sua maldade e, acima de tudo, o chamado de Deus. Com passos decididos, Jonas dirigiu-se à grande cidade, o Espírito do Senhor guiando seu caminho. Ele se lembrava de suas palavras ecoando em seu coração. Clama contra ela. E o temor da ira divina envolvia sua alma. Era uma missão destinada a confrontar não apenas os ímpios, mas também a própria dureza de seu coração. Ao entrar em Nínive, a cidade se apresentava diante dele em toda sua glória e corrupção. Jonas sentiu o vento lixo de idolatria e o cheiro de sacrifícios falsos, uma atmosfera que denunciava a ausência de Deus. As vozes de pessoas que adoravam deuses feitos por mãos humanas inundavam seus ouvidos, mas sua determinação se firmava. Ele parou no centro da cidade, em uma praça, e levantando a voz proclamou: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Cada palavra, carregada com o peso divino, reverberava no coração do povo, ressoando com uma força maior que a simples fala humana. As reações foram imediatas. Os cidadãos, com o rosto perplexo e os corações tremendo, começaram a se perguntar se verdadeiramente seria assim. O eco do profeta cortava através da confusão, e a mensagem de Deus não tardou a penetrar no núcleo da cidade. No mais profundo do âmago das pessoas, a semente começava a brotar. Como um eco de arrependimento, os habitantes de Nínive, dos nobres aos simples, se mobilizaram. Com a liderança do rei, o comando foi dado. Jejuemos e clamemos ao Deus de Israel, que talvez se arrependa da sua ira. Trajando sacos e cobrindo-se de cinzas, eles buscaram a misericórdia de um Deus que havia clamado pela justiça. Era um vislumbre da resposta de Deus através do coração humano. A remissão que se desenrolava como um milagre no tecido da história. Contudo, enquanto Jonas observava essa radical transformação, sua própria alma permaneceu em conflito. Era um testemunho da eficácia do perdão divino que ele duvidava, mesmo após experimentar a própria graça. Com raiva e frustração, ele se retirou para fora da cidade e se assentou sob uma planta que Deus fez crescer para lhe dar sombra. Ali, ele desejou a morte gritando: melhor me é morrer do que viver. Afinal, quem era ele para pregar ao ímpio e ver tal redenção, enquanto ele mesmo sentia o peso da autojustificação? O Senhor, em sua infinita misericórdia, ofereceu nova lição a Jonas. É bem feito que te irastes por causa da planta? Perguntou Deus, mostrando-lhe o quão breve e passageira era a alegria de sua sombra em comparação ao desespero de milhares de almas condenadas à morte. A resposta de Jonas foi de resistência, mas a pergunta divina cravou-se fundo em seu coração. Portanto, a cena se tornava cada vez mais clara, um espelho do propósito divino. A compaixão de Deus que superava o desejo de justiça de um profeta. O amor de Deus, assim como a cidade de Nínive, estava pronto para abraçar aqueles que buscavam perdão. Mas a pergunta ainda permanecia no ar, clara e perspicaz. Estaria Jonas pronto para aceitar a misericórdia de Deus em sua totalidade? E enquanto o vento soprava sobre Nínive, carregando o murmúrio de arrependimento, a história ainda não estava completa. O que aconteceria se a compaixão de Deus permanecesse em radical desarmonia com o espírito de seu profeta? O plano soberano de Deus, mais uma vez, oscilava entre a glória da redenção e a dura realidade da resistência humana. Estava a transformação de Nínive apenas começando, ou uma nova prova de fé aguardava a cada passo do profeta relutante? E o Senhor, conhecendo o coração de Jonas, viu que não eram apenas as almas de Nínive que necessitavam de transformação. Com profunda compaixão, ele ainda tinha lições a ensinar ao seu profeta. Em meio ao desespero de Jonas, enquanto a planta desaparecia e o sol queimava sua pele, Deus decidiu intervir novamente. Na manhã seguinte, o sol brilhou intensamente, e o calor se tornou insuportável. Jonas, agora ansiando não apenas pela sombra, mas pela compreensão de seu papel na obra divina, clamou ao Senhor: Eu quero morrer,
pois não suporto mais esse fardo. A voz de Deus, em toda a sua majestade, revelou-se a Jonas, perguntando: Porventura, te iras com razão? E assim, o Senhor prosseguiu, revelando o desvio dos planos humanos em contraposição ao propósito soberano. Tu tens pena da planta pela qual não trabalhaste, e que em uma noite cresceu e em uma noite pereceu. E não terei eu pena da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 almas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. As palavras de Deus ressoaram na mente de Jonas, desafiando-o a abandonar seu ressentimento. A compaixão divina por uma cidade perdida era um reflexo do amor que também podia se estender a ele. Um profeta relutante. Aquilo fez Jonas pensar, mas enquanto seus pensamentos flutuavam entre a aceitação e a resistência, uma sombra se formou sobre a cidade, e assim, em meio a seus dilemas, uma nova situação se desenrolava. O rei de Nínive, que até então tinha apenas escutado o clamor do profeta, convocou não apenas os nobres, mas a própria cidadania. Um decreto foi emitido não só para jejuar, mas para se vestirem de sacos como símbolo de contrição e arrependimento. O temor do Senhor se espalhou como fogo em palha seca, consumindo a dureza dos corações. As palavras do profeta tornaram-se sementes de reforma. O clamor ressoava pelas ruas da cidade, e embora Jonas estivesse longe, presenciava uma transformação que nunca imaginou ser possível. Corações endurecidos estavam agora se suavizando sob a mão poderosa do Criador. O espírito coletivo do povo se ligava em um reconhecimento de sua condição, e cada súplica de perdão ecoava a esperança de um Deus que ouve. Mas no âmago do seu ser, Jonas ainda lutava com a natureza do amor e da justiça divina. Ele questionava no íntimo: como pode esse povo ser digno de misericórdia? E assim, ao mesmo tempo em que a cidade se erguia em arrependimento, o profeta lutava contra seu próprio orgulho. Ele não se dava conta, mas as cargas sobre suas costas eram, na verdade, a resistência à verdade mais fundamental. A compaixão de Deus não tem limites, e quando o último dia dos 40 se aproximava, os habitantes de Nínive não sabiam que seu clamor havia alcançado o trono celestial. Uma nova ordem divina ecoava nos céus. Estava Deus prestes a fazer algo que desafiaria a lógica humana e revelaria o seu propósito soberano? O que aconteceria quando a culpa fosse substituída pela graça? Estava a cidade prestes a ver a ira se transformar em compaixão. E como isso mudaria Jonas? Assim, no horizonte, uma nova perspectiva se formava, e o plano de Deus começava a se descortinar, prometendo responder à súplica de aqueles que clamassem com um coração sincero. Jonas, ainda preso em sua luta interna, seria forçado a confrontar não apenas a nação de Nínive, mas o reflexo de suas próprias feridas e a necessidade de redenção. Será que ele finalmente entenderia a magnitude da misericórdia divina? As respostas estavam à beira do acontecimento, e a história de Nínive estava prestes a trilhar um caminho que ressoaria através das gerações. Nas primeiras horas do dia, o ar em Nínive estava impregnado de súplicas e arrependimento. Os habitantes, vestidos de saco, clamavam ao Senhor em uníssono, reconhecendo suas faltas. O rei, de joelhos perante o Deus que havia sido tão distante, se entregava à esperança de que sua cidade não fosse consumida. As cinzas caíam suavemente como lágrimas dos céus, enquanto o povo gritava: Senhor, tem de nós misericórdia. Não queremos perecer nas nossas iniquidades. E o Senhor ouviu. O eco dessas súplicas atravessou dimensões, comovendo os tronos celestiais. O céu não estava em silêncio. Os anjos contemplavam a cena com reverência, atentos ao que se desenrolava. O clamor do arrependimento chegava como um perfume suave, e Deus, em sua infinita compaixão, prontificou-se a agir. No entanto, em meio a essa transformação,
Jonas permanecia isolado em seu próprio tumulto. Ele ainda estava à sombra de sua amargura, observando a cidade do alto da colina. Os repentinos gritos de alegria e lamento da multidão pareciam ecoar nos seus ouvidos como um som distante, enquanto ele, tomado por sombras de ressentimento, indagava a si mesmo: o Senhor mudará sua decisão? Isso é justo? E num momento de intensa revelação, Jonas começou a recordar as palavras do Senhor, os ensinamentos que ele mesmo tinha proclamado. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Joel 2,14. Mas ainda assim, o jovem profeta lutava. Ele não queria ver o inimigo se voltar para a misericórdia divina. O orgulho e o receio mantinham seus olhos vedados para a verdade que se desenrolava na cidade abaixo. Através da janela de sua dúvida, ele observou um dos moradores de Nínive, um homem que há muito tempo liderava a idolatria e a imoralidade, agora em lágrimas, pedindo perdão ao Deus que Jonas hesitava em crer que poderia redimir. Era um testemunho da graça que Jonas debilmente contesta. Por que eles são dignos de tal compaixão? Indagou-se. Nesse momento, a voz do Senhor ressoou mais uma vez, através não apenas do entendimento, mas da própria essência da criação. O som do vento anunciava mudança, e Deus disse a Jonas: teu coração está longe de compreender meu amor. Esta cidade não é diferente de ti. Cada alma perdida é um reflexo de meu desejo de salvação. A resposta do céu tocou fundo no âmago de seu ser, quebrando os grilhões da resistência que se formaram em seus pensamentos. Por sua própria conta, um tremor começou a invadir o fundo de Nínive. A notícia da compaixão divina se espalhava como um incêndio que não pode ser apagado. Cada um daqueles que clamava a Deus notava uma transformação em seu interior, uma flecha de esperança que penetrava a escuridão. E enquanto Jonas assistia, algo mudava nele. Eram os primeiros sinais de uma nova compreensão que começava a nascer. Mas, Senhor, e se tudo isso for apenas temporário? Ele questionava em voz alta. E embora se dirigisse ao Criador, um murmúrio de convicção começava a entrar em seu ser. Em resposta àquele momento de dúvida, a voz de Deus falou mais uma vez. Eu estabeleci um tempo de graça sobre esta cidade, e ela é para todos, incluindo você, Jonas. As palavras ali colocadas, embutidas em amor, trouxeram à superfície uma nova luta. Um desejo de compreender e aceitar a grandeza da misericórdia divina, tanto para Nínive quanto para si mesmo. Enquanto ele via a cidade se tornando um testemunho vivo do poder da redenção, um novo dilema nascia em seu coração. Ele poderia permanecer ali, preso em sua amargura, ou deixar a luz da verdade penetrar o escuro de seu entendimento. A resposta de Deus estava se desenrolando diante dele, revelando a profundidade do propósito que ele tinha para todos. Mas o que aconteceria com Jonas? Ele conseguiria juntar as peças de sua própria transformação ao mesmo tempo em que contemplava a cidade mudar. E assim, uma nova jornada de descoberta começava. E o desfecho estava em aberto. Um plano maior estava em andamento. E as palavras ditas em amor estavam prestes a se manifestar. O que o Senhor havia preparado para Jonas na batalha contra seu próprio coração. A história de Nínive e a luta interna do profeta eram apenas o começo do desdobramento da soberania divina, que iria ressoar através das eras. Deus, em sua dimensão eterna, não parava por ali. Havia mais em jogo do que apenas uma cidade arrependida. O ciclo da misericórdia estava prestes a ganhar um desfecho que ninguém poderia imaginar. Amanhã após a súplica fervorosa em Nínive dawned com uma luz nova, uma claridade que parecia emanar não apenas do sol, mas da própria essência de cada ser humano na cidade. Aqueles que tinham clamado por misericórdia, agora andavam com uma determinação renovada. Os vestidos de saco que antes eram apenas sinal de lamento, agora pareciam cobertos por esperança. O lamento de dor transformara-se em um cântico de gratidão ao Senhor.
As portas da cidade se abriram, e uma nova história se desenrolava. Entretanto, Jonas continuava em sua posição elevada, olhos fixos na cidade que, em sua visão, merecia apenas a destruição. As palavras do Senhor ecoavam em sua mente, mas seu coração ainda ressoava com descontentamento. Porque eu, que sou teu profeta, sou incapaz de entender teu plano, murmurou, a voz carregada de frustração. Ele olhou para o horizonte e viu nuvens densas se formando, como se a própria criação estivesse em sintonia com seu tormento interno. E Deus, em sua grandeza, decidiu novamente quebrar o silêncio que envolvia o profeta. Jonas, disse uma voz suave e poderosa. Você se preocupa com a planta que secou, mas está cego para as almas que perecem. Ele olhou ao redor e viu uma planta que havia crescido à sua sombra, agora murchando sob o calor do sol. Era um símbolo da sua própria falta de compaixão. Assim como você lamenta a perda da planta, eu lamento esta grande cidade. Há mais de 120.000 pessoas aqui que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. As palavras penetravam seu ser, cada uma flecha que penetrava as camadas de orgulho e rejeição em seu coração. Jonas se lembrou de seus dias de caminhada com o Senhor, dos ensinamentos que havia recebido enquanto ainda estava na presença divina. Ele se lembrou de sua chamada e de quanto seu coração desejava servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele ainda lutava. O que farei agora? Questionou impotente. Serei eu um obstáculo ao que o Senhor deseja realizar? Naquele momento em que a cidade de Nínive florescia em arrependimento, o orgulho de Jonas enfraquecia sob a revelação do amor de Deus. Ele não conseguia afastar a luta que pulsava dentro de si. Uma batalha entre o desejo de ver a justiça do Senhor prevalecer e a profunda compreensão de sua graça. Era um conflito que ecoaria por gerações e que desafiava a própria essência de quem ele era como profeta. Quando o sol começou a pôr-se, a cidade tornou-se um espetáculo de luz, enquanto as vozes dos cidadãos se uniam em louvor àquele que estava fazendo o impossível. Jonas, agora onde estava, percebeu que a verdadeira batalha não era contra os cidadãos de Nínive, mas contra os limites que ele mesmo havia imposto ao amor divino. Como poderia eu, um mero homem, decidir o que é justo? Questionou em voz alta. O Senhor olhou do céu e viu a luta no coração do seu profeta. Jonas, a compaixão que não discerniste é a resposta a todas as tuas perguntas. Aceita a verdade do meu coração, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em meus planos, não há lugar para o rancor. Há somente amor e redenção. Com essas palavras tudo começou a mudar. A luta interna de Jonas se intensificava, como se a própria terra tremesse sob a revelação da verdade. Mas e a justiça de meu povo? Ele gritou. E a ira que eles merecem? Minhas formas não são como as tuas. Respondeu Deus. Em meu reino, a justiça e a misericórdia caminham juntas. O que você não compreendeu, Jonas, é que meus caminhos são altos e meu amor é infinito. Não se esqueça, uma vez que estive contigo, e por essa razão, você também é chamado a amar. Enquanto o céu escurecia, um dilema permaneceu. Jonas poderia finalmente abrir seu coração à plenitude da misericórdia divina, ou permanecer preso na raiva e no desespero. E era nesse espaço entre a dúvida e a esperança que um novo plano de Deus estava prestes a se revelar. Um plano que não apenas envolvia Nínive, mas também o próprio profeta. A jornada de Jonas estava apenas começando, e a resposta que ele buscava estava mais próxima do que poderia imaginar. A noite caiu sobre Nínive, e a cidade, agora repleta de doutrina e arrependimento, ressoava com orações de gratidão. No entanto, em um canto isolado, Jonas permanecia em sua solidão. As vozes alegres dos cidadãos estes eram como ecos distantes que afetavam sua alma inquieta. Ele, o profeta do Senhor, sentia-se perdido no mar de suas próprias emoções. Então, à sombra de uma colina,
uma necessidade exigente e dolorosa se manifestou. Senhor, clamou ele em desespero, não entendo o teu caminho. Em vez de juízo, encontramos perdão. Em vez de destruição, amor. E se a tua misericórdia se estender a estes que não conhecem os teus estatutos, qual será o destino do teu povo? Como posso eu, um simples porto de tua palavra, ser a testemunha de tamanha revolução? O vento soprou suavemente, e a resposta veio não em palavras, mas em uma visão que atravessou a escuridão de sua mente. Jonas viu uma grande sombra passar sobre ele, uma aparição que parecia uma nuvem imensa. O próprio céu parecia inclinar-se para ouvir seu lamento, e o coração de Jonas começou a acelerar em sua caixa torácica. «Ó Senhor, estou exausto», murmurou, sentindo os limites do seu corpo e espírito. Jonas. Uma voz ressoou como um trovão suave em seus ouvidos. Você está desconectado do meu plano. Enquanto você se preocupa com seu entendimento limitado, eu me movo sobre as águas da salvação. Não temas a transformação de Nínive, mas alegra-te no meu estilo de resgatar as almas, mesmo em meio ao desespero. A reumatoide reviravolta na mente de Jonas era palpável. Ele não apenas enfrentava a rejeição que estava em seu coração, mas também confrontava a rejeição à sua palavra, o que lhe trazia um desassossego indescritível. O que os habitantes de Nínive não sabiam era que o Senhor, em sua infinita sabedoria, também se importava profundamente com o homem que estava a ponto de ser desafiado a ensinar por meio de suas próprias provações. Uma sensação de comoção tomou conta de Jonas, mas logo seu temor se transformou em raiva. Senhor, eles são os inimigos de Israel. Como poderia a salvação ser dada a quem não é digno? A agonia de seu espírito manifestou-se em lágrimas, que caíam como chuvas pesadas sobre a terra árida daquele lugar. Deus, em sua misericórdia, ofereceu-lhe uma visão. Ele viu um grande peixe emergindo das profundezas do abismo, uma criatura que tinha sido criada, assim como Nínive, em meio a um propósito divino. Assim como agi com compaixão por aqueles que o mundo desprezou, também agirei com você, falou Deus. Essa jornada que parece dura é apenas um reflexo do meu amor, que se estende a todos os que eu criei. Jonas sentiu o peso de suas queimaduras internas sendo curadas. Ele sabia que o peixe teria um papel crucial em sua transformação, assim como Nínive começava a experimentar a redenção. No entanto, a reverberação da obesidade daquela realização quase o desmaiava. Onde estaria o seu lugar na história se se tornasse um exemplo do que deveria ser a compaixão? Estás pronto, Jonas? O momento está se aproximando, chamou a voz com uma autoridade calma. Meu plano eterno sempre se assentou em amor e redenção, mesmo quando você não consegue ver. Se o seu coração e seus lábios se juntarem neste propósito, uma nova história começará a ecoar não apenas na terra, mas através das gerações. E enquanto essas palavras penetraram mais fundo em seu ser, Jonas sentiu um movimento e um chamado inesperado. Ele viu o peixe aproximar-se, e como uma resposta a seu clamor divino, ia se preparando para engolir não apenas seu corpo, mas o que ele era, para que um novo Jonas surgisse. Naquele momento, a revelação de um plano soberano começou a se desenhar. O que parecia uma punição tornaria-se um profundo ato de amor. E no ventre do peixe, as intenções de Deus iriam se revelar de uma forma magnífica, mudando vidas para sempre, incluindo a própria de Jonas. Pois a redentora vontade do Senhor nunca deixaria de ser um mistério poderoso ao qual todos estão convidados a se render. Enquanto a escuridão envolvia o ventre do grande peixe, Jonas se viu submerso em um mundo de inquietude e contemplação. Rodeado por um silêncio opressivo e pelos ecos de sua própria respiração, suas memórias e medos dançavam nas sombras. A dor e a confusão o cercavam como águas turvas, mas dentro dele havia um fio tênue de esperança que ainda ardia. Um vestígio da palavra do Senhor. Em meio à claustrofobia daquela prisão marinha,
ele começou a clamar por misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, em minha angústia clamei a ti, e tu me ouviste. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Com cada palavra, Jonas desnudava sua alma, reconhecendo não apenas a grandeza de sua cólera, mas também a profundidade de sua necessidade por redenção. A escuridão era densa, e as pulsações de vida ao seu redor lembravam-no da fragilidade do ser humano. Em suas lembranças, ele visualizava o povo de Nínive, as faces preocupadas e arrependidas, a esperança renascendo entre os que um dia andavam em iniquidade. Como poderia ele, que havia sido chamado para lhes mostrar o caminho, estar agora neste estado de desespero? O arrependimento vinha com um peso, mas também com uma glória que ele tinha falhado em perceber até aquele momento. Desesperado por resposta, fez suposições sobre aquilo que poderia ser a vontade divina. Senhor, se a tua compaixão pode se estender até os ninivitas, que eu também possa ser moldado por ela. Se precisar passar sob a profundidade das águas para entender teu amor, que assim seja. Transforma-me enquanto estou aqui, no ventre do peixe, para que eu possa cumprir o que me chamaste a fazer. Assim, as horas se passaram e o tempo parecia desvanecer-se. Dentro daquela prisão aquática, a dor de Jonas foi transmutada em devoção. Ele começou a recitar hinos de louvor, entoando o que conhecia da lei e dos salmos, recordando a fidelidade de Deus a seu povo. Mas eu, com a voz de ação de graças, te sacrificarei. O que prometi, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Cada palavra era como um ato de rendição, um retorno ao propósito divino que ele tinha desconsiderado. Neste espaço de tempos e luzes apagadas, a providência de Deus operou de formas que Jonas não poderia antecipar. O próprio peixe, uma criatura que tinha se tornado sua prisão, era também um meio de salvação. Tudo estava sob controle soberano. E Jonas, lentamente, começou a perceber que mesmo nas situações mais improváveis, Deus não o abandonara. Após 3 dias e 3 noites, uma agitação começou a emergir das profundezas do mar. O peixe começou a agir, movendo-se, como se refletisse a transformação interna que estava se desenrolando em Jonas. Com um impulso poderoso, a criatura se aproximou da costa e, sem hesitação, lançou Jonas à beira do mar. Com o corpo encharcado e o espírito renovado, Jonas respirou o ar fresco e salgado que se erguia à sua frente. Ele se lançou à areia, percebendo que o sol brilhante trazia sobre ele um novo amanhecer. Estava claro agora. O propósito de Deus nunca falharia. A voz do Senhor irrompeu pela brisa do mar. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e a proclama, como te ordenei. Jonas 3:2. Coração palpitante, Jonas sabia que esta segunda oportunidade não era apenas um retorno ao chamado, mas um desafio profundo. Tornara-se um eco da misericórdia que tanto questionara. Com um novo entendimento, ele se ergueu, pronto para levar a mensagem da salvação. Porém, no horizonte, uma nuvem de incerteza pairava. Ele não poderia prever as reações dos ninivitas ou o desdobramento da misericórdia de Deus. Assim, um novo dilema nasceu. Até que ponto a vontade de Deus exigiria sua aceitação, agora que ele havia experimentado a profundidade da graça? E assim, enquanto se afastava da costa, Jonas, na verdade, não sabia que a verdadeira prova de sua fé e entendimento espiritual ainda estava por vir. O plano do Senhor se desenrolaria não apenas na cidade, mas em seu próprio coração, desafiando-o a se reconectar com o propósito divino de amor e redenção que transcende toda a compreensão humana. Com passos hesitantes, Jonas se dirigiu à cidade de Nínive. O caminho era enérgico, coberto por poeira e rochas, mas em seu coração pulsava a convicção de uma nova missão. Ele permanecia ciente de que as palavras do Senhor estavam agora profundamente impregnadas em sua alma.
Vá e proclama contra ela a mensagem que eu te darei. Jonas 3:2. Cada passo que dava sobre a areia era uma mistura de temor e determinação. Uma batalha interna entre a razão humana e a soberania de Deus que agora pairava sobre ele. Enquanto se aproximava dos muros da cidade, Jonas se lembrava das imagens que antes o aterrorizavam. Nínive era um lugar de grande maldade, um centro de iniquidade que estendia suas garras por toda a terra. O eco de sua chamada soava como um frágil apelo dentro de um coração que não se decidira completamente pela graça. Ao adentrar a cidade, os corredores barulhentos estavam repletos de vida. A cultura vibrante pulsava em cada esquina. Porém, enquanto seus olhos contemplavam a agitação e os rostos indiferentes, uma sombra se estendeu sobre ele. Serão eles receptivos à minha mensagem? Pensou, angustiado. Assim, ele estabeleceu um plano mental e decidiu fazer a entrega da grande mensagem divina. Ainda que eu tema, preciso ser a voz que clama. Se eles me rejeitarem, ainda assim, obedecerei. Jonas adentrou o coração da cidade. Os ventos sopram ao seu redor, como se a própria criação estivesse à espera da revelação. Então, se posicionou sobre uma pequena elevação e exclamou: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. As palavras ecoaram como um trovão, ressoando nas mentes confusas dos ninivitas. Com cada sílaba, a força da mensagem divina penetrava a resistência, enquanto os residentes paravam perplexos, atentos ao que estavam por ouvir. Para surpresa de Jonas, o que se sucedeu foi um evento que desafiou suas expectativas. A mensagem de condenação não apenas os abalou, mas se tornou uma semente de arrependimento. Os ninivitas creem em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas 3:5. Uma onda de transformação tomou conta da cidade, e a cada rosto que Jonas via, um novo espírito de contrição e arrependimento se erguia. Ele havia imaginado a ira, mas agora se deparava com uma possibilidade mais grandiosa: a salvação. O rei de Nínive, ao ouvir a palavra do profeta, levantou-se de seu trono e vestiu-se de pano de saco. Ele proclamou um decreto a toda a cidade, incentivando cada um a clamar fervorosamente ao Senhor. Que se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Jonas 3:8. O que antes era um povo perdido agora se unia em súplica. Entretanto, no coração de Jonas, uma tempestade se formava. Ele havia desejado que a mensagem de Deus fosse cumprida, mas não imaginara que a graça divina se estenderia aos ninivitas. O dilema se agravava. Por que os gentios mereciam ser poupados? O profundo arrependimento que observava estava tirando esse orgulho arraigado que o consumira. Ele se sentiu traído pela ideia de que o amor de Deus pudesse abranger aqueles que antes desprezara. Assim, enquanto a cidade começava a se transformar, Jonas se isolou em um lugar solitário. Ali, ele não pôde conter sua frustração. E no silêncio da sua angústia, uma nova palavra do Senhor se preparava para ser revelada. Por acaso não hei de ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a sua direita e a sua esquerda. Jonas 4:11. A pergunta ecoou como um chamado à reflexão, um convite à misericórdia que não se limita a homens e mulheres, mas se estende ao coração de toda a humanidade. O plano de Deus revelava-se mais amplo e profundo do que Jonas poderia imaginar. A história se desenrolava não apenas por meio de um profeta relutante, mas como um testemunho da abrangência do amor divino e da imensidão da redenção oferecida. O que se seguiria agora poderia desafiar as compreensões e resolver as cicatrizes do passado. Jonas não estava apenas em busca de um resultado. Ele estava agora frente a um questionamento divino que moldaria sua própria jornada de fé e compreensão da graça. Jonas havia se afastado do tumulto da cidade, buscando um refúgio na solidão,
como se a quietude pudesse oferecer respostas para a agitação de seu espírito. Ele se sentou sob uma planta que lhe dava sombra, e ali, contemplando a imensidão de Nínive, um novo dilema se instalou em seu coração. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto sua mente turbulenta se perguntava: por que a misericórdia de Deus se estendeu a esses homens ímpios, naquela hora? O Senhor, em sua infinita sabedoria, decidiu revelar a Jonas uma lição que ele jamais poderia esquecer. Assim, fez crescer uma planta que rapidamente se tornou um abrigo agradável sobre a cabeça do profeta. Jonas se alegrou muito por causa da planta, um bálsamo em meio à sua angústia. Mas o Senhor, que sempre tinha um propósito em tudo, enviou um verme ao amanhecer do dia seguinte, e este mordeu a planta, fazendo-a secar. Com o sol já alto, a dor e o calor atingiram Jonas ferozmente. Ele desejava morrer, exclamando: melhor me é a morte do que a vida. Jonas 4:8. Aqui, a voz do Senhor rompeu o silêncio da sua desolação, e ele lhe fez uma pergunta perturbadora: tens tu, assim, tanto motivo para estar irado por causa da planta? Jonas 4:9. A indagação divina ressoou, revelando o amor do Senhor pela criação. Jonas defendeu sua ira em resposta ao Senhor, afirmando que tinha razões para estar indignado. Contudo, o Senhor aproveitou a ocasião para mostrar-lhe a gradação do amor, comparando-a à sua preocupação por uma planta que havia crescido em uma noite e perecido em outra. Tu tens compaixão da planta, que não cuidaste, que não fizeste crescer, e, no entanto, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a sua direita e a sua esquerda? Jonas 4, 10, 11. Essas palavras penetraram até as profundezas do ser de Jonas, agitando sua alma, como um eco profundo do cuidado divino, que transcende todas as fronteiras e categorizações humanas. Enquanto refletia sobre a resposta do Senhor, uma certeza começou a se formar na mente de Jonas, um reconhecimento de seu pequeneza diante do amor divino. Ele se lembrou do clamor que nascera em seu peito ao primeiro sentir as ordens do Senhor para ir a Nínive. Agora, ele começava a ver o propósito de Deus por trás do seu chamado e da redenção que surgia no horizonte para os que ele considerava indignos. Entretanto, a visão de Nínive, antes uma cidade de sua repugnância, agora se tornava um emblema da graça maravilhosa que alcançava o perdido. Ele percebeu que a ira do Senhor não era para a destruição, mas um convite ao retorno e à transformação. O vento levava consigo murmúrios de arrependimento, e cada clamor dos ninivitas ecoava em seus ouvidos, não mais como uma agonia, mas como um hino à misericórdia. Assim, num momento de súbita compreensão, Jonas se levantou, um novo fervor queimando em seu coração, decidido a ver aquilo que Deus poderia realizar. A ideia de que até mesmo os gentios poderiam conhecer a compaixão de Deus era devoradora e extraordinária. Neste instante o Senhor revelou-lhe que o plano que se desvelava ia além do que Jonas poderia entender. Há uma vitória maior em ver os perdidos serem salvos do que em permanecer em seu próprio entendimento estreito. Deus sussurrou ao coração de Jonas, desafiando-o a continuar sua jornada, não apenas como um profeta, mas como um instrumento da graça. A história de Jonas em Nínive não estava apenas começando, mas, na verdade, havia sido desenhada com amor por um Deus que buscava um coração, um relacionamento profundo, onde até mesmo a maior das nações poderia ser transformada. E assim, com essa nova perspectiva, Jonas marchava em direção ao futuro que Deus tinha preparado, um futuro que prometia mais revelações sobre sua graça soberana, enquanto o perdão e a redenção já começavam a se entrelaçar nas vidas dos que antes estavam perdidos. Entretanto, surgia uma nova dúvida no coração de Jonas. E se a mesma graça que salvou Nínive também se estendesse a todos os povos, o que isso significaria para o plano soberano de Deus? A cada passo dado, a alvorada de um novo entendimento oscilava,
enquanto uma nova mensagem do céu se preparava para ser revelada, desafiando não apenas o coração de Jonas, mas toda a humanidade. Enquanto Jonas se dirigia para o coração de Nínive, uma inquietação se apoderava de seu espírito. Ele caminhava entre as ruas movimentadas, cercado pela atividade incessante da cidade. A transformação que havia testemunhado na repentina resposta do povo ao seu chamado ainda reverberava em sua mente. Serão eles dignos? Pensava. Poderia a mesma compaixão de Deus que se estendeu a mim alcançar estes ímpios? À medida que avançava, ouvia murmúrios, não mais de rebelião, mas de arrependimento. Os ninivitas já não eram os ídolos que desprezavam o Deus de Israel. Eles eram agora homens e mulheres buscando a verdade. Um novo espírito preenchia a atmosfera. Um espírito que Jonas apenas começava a entender. Cada passo era uma batalha entre a incredulidade e a possibilidade maravilhosa do amor que crescia ao seu redor. O rei, bem como os nobres, tinham se prostrado diante do Senhor. A cidade inteira estava em um estado de jejum e súplica, clamando pelo perdão do Criador. Na praça central, Jonas viu um grupo de crianças, vestidas de sacos, com expressão de temor, mas também esperança. Seus rostos pequenas flores de fé no meio de uma grande tempestade de iniquidade. Como pode um Deus que ordenou minha chamada à destruição, agora realizar um milagre em Nínive? Jonas murmura para si mesmo, desapontado, enquanto a vida vibrante da cidade continua ao seu redor. Ele se afastou, buscando abrigo sob um monte vizinho, onde poderia observar o desdobramento do que parecia um dilema. Ali, a solidão o envolveu como um manto quente. O céu azul brilhava sobre a cidade, e por um momento, Jonas desejou que as nuvens trouxessem um dilúvio para arrasar Nínive. Entretanto, em vez disso, uma luz dourada começou a surgir em seu coração. Uma lembrança ecoou, as palavras do Senhor. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 33:11. Era como se Deus estivesse sussurrando diretamente ao seu espírito, desafiando suas percepções distorcidas. Jonas fechou os olhos e, por um breve momento, viu a cidade como Deus a via. E ali, no meio da dor e das sombras, uma nova compreensão começou a se formar. Ele percebeu que, assim como tinha sido redimido das profundezas pelo mesmo Deus que havia enviado o peixe, a cidade de Nínive também estava se voltando. Os ninivitas se assemelhavam a um grande peixe, engolidos pela escuridão, agora lutando pela luz. Contudo, mesmo enquanto se via imerso nessa nova perspectiva, o seu orgulho teimava em não ceder. Mas, Senhor, proclamou ele em um grito silencioso, se eles se voltarem, o que será de mim? O que será do meu povo que clama por justiça? Em sua mente, a ira ainda lutava contra o desejo de aceitar a compaixão de Deus. E foi nesse momento de conflito interno que o Senhor quebrou mais uma vez o silêncio. Um vento suave soprou, e uma voz suave, mas poderosa, ecoou em seu interior. Jonas, minha misericórdia é tão vasta que nem mesmo suas dúvidas podem barrar meu amor. O peso da palavra divina começou a se fazer mais claro. Não era apenas uma questão de Nínive, mas de arrependimento e perdão, válido para todos. Israel, os gentios e, acima de tudo, Jonas. Neste instante, enquanto a cidade crescia em seu arrependimento, e o som de súplicas se tornava um hino ressoante nos céus, a pergunta de Deus ainda pairava no ar, pronta para ser respondida. O que você fará com o amor que você mesmo recebeu? Você se tornará um porta-voz de compaixão ou permanecerá aprisionado pelo seu orgulho? A cidade prostrava-se em silêncio, e Jonas se sentiu pequeno diante da vastidão do propósito de Deus. E ali, em meio à brisa, um novo entendimento começou a acordar em seu coração. O desejo de ver a cidade salva e a sua própria redenção entrelaçavam-se em uma dança cósmica de amor divino. O Senhor estava misteriosamente preparando algo que desafiaria a lógica humana
e revelaria nas entranhas do amor uma nova chamada. E assim, em um momento culminante de compreensão, o plano soberano de Deus começou a se desenrolar diante de Jonas. O que ele considerava ser uma vingança se tornava uma celebração da graça. O que inicialmente havia sido um chamado distante e desconectado, agora se transformava em uma ação vibrante e vibrante de fé e compaixão. Jonas, agora em um espírito renovado, deve decidir: seria ele um vaso de misericórdia ou um eco perdido entre os gritos do passado? E enquanto o sol se punha sobre Nínive, uma nova luz de esperança começava a brilhar, desafiando não apenas a cidade, mas também o coração de Jonas. A batalha por sua alma estava longe de terminar, e o plano que Deus estava orando através de seu profeta estava prestes a ser revelado em toda a sua magnificência.